Vamos começar oficialmente. Bom dia! Eu vou transmitir a minha tela com vocês. Essa aula está sendo gravada, vai para o YouTube para vocês poderem consultar depois e também para quem faltou, tá? Já estão vendo aí a minha tela? Sim. Sim. Maravilha. Bom, nós vamos falar hoje de operações com frações, tá? Nós vamos rever isso, que isso aí já é uma matéria antiga, conhecida de vocês, né? Uma velha amiga. Então, vocês vão rever. Adição e subtração. Na adição e subtração de frações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é igualar os denominadores. Não é possível fazer uma adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Então, ó, quando os denominadores já são iguais, a parte de baixo, né, o denominador da fração já é igual, a gente só soma a parte de cima e mantém a parte de baixo. É por isso que precisa estar igual. O denominador não faz soma, ele se mantém. Então, estando igual, a gente mantém o resultado e soma a parte de cima, tá? 1 mais 2, 3. Agora, quando os denominadores são diferentes, 2/5 mais 2/3. Eu preciso primeiro igualar os denominadores. Como que eu faço para igualar? Eu uso a equivalência de frações. Ou seja, eu vou multiplicar uma fração pela parte de baixo da outra. Automaticamente eu vou igualar a parte de baixo, tá? Lembrando que precisa ser o mesmo número para multiplicar em cima e embaixo, que é o denominador da outra fração. Por exemplo, ó, 2/5 mais 2/3. Eu vou multiplicar a fração 2/5 por 3, que é o denominador da outra, e vou multiplicar o 2/3 por 5, que é o denominador da primeira, tá? Então fica aqui, ó, 2 vezes 3 e 5 vezes 3, 2 vezes 5 e 3 vezes 5. Os resultados serão 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Agora sim, eu tenho denominadores iguais e posso continuar a soma. Esse denominador não vai ser somado. Foi por isso que ele foi igualado, tá? Então, ele estando igual, ele vai direto para o resultado. Na parte de cima, eu vou fazer a soma. 6 mais 10 é igual a 16, tá? Então, ó, revendo passo a passo. Eu tenho aqui 2/5 mais 2/3. Eu vou multiplicar um pela parte de baixo da outra, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 5. Tenho os resultados já com a parte de baixo igualada. Coloco essa parte de baixo, esse denominador direto no resultado e faço a soma com a parte de cima. 6 mais 10, 16. Eu encontro aqui o resultado de 2/5 mais 2/3, que é 16/15. Dúvidas? Não falou, eu já sei que é não. Subtração. Segue o mesmo procedimento, só que ao invés de somar, nós vamos subtrair. Mas o procedimento, o processo é o mesmo, tá? Então, aqui, ó, 5/7 menos 2/7, parte de baixo igual, denominador igual, o denominador vai direto para o resultado. E aí eu faço cálculo só com a parte de cima. 5 menos 2 deu 3, tá? Quando são diferentes, 7/9 menos 2/8, eu tenho 9/8 aqui na parte de baixo, são diferentes. Eu tenho que primeiro igualar, eu não posso fazer essa subtração, tá? Como que eu vou igualar? Multiplicando uma fração pela parte de baixo da outra. Então, a fração 7/9 vai ser multiplicada por 8 e a fração 2/8 vai ser multiplicada por 9. 7 vezes 8, 56. 9 vezes 8, 72. 2 vezes 9, 18. 8 vezes 9, 72. Agora, com a parte de baixo igualada, essa parte de baixo vai para o resultado, tá? 56 menos 18, que é o cálculo com a parte de cima, dá 38. 38/72 não é a fração irredutível. E a partir do momento que se aprende simplificação de fração, resultado de cálculo é com fração irredutível. Ou seja, aquela fração menor possível, onde a gente divide a parte de cima e a de baixo, para que a gente tenha a menor fração possível, tá? Então, ó, 38/72 dá para fazer a simplificação por 2.
deu 19,36 como resultado final, tá? Então, aqui o resultado de 7 nonos menos 2 oitavos é 19,36. Dúvidas? Multiplicação. Calma aí, uma pergunta só. Eu não poderia continuar dividindo esse 19,36? Se tivesse divisor comum, poderia, que não tem mais. Ah, então tu só pode dividir se os dois números dividirem por um mesmo número, né? Exatamente. Tem que dividir pelo mesmo. Eu não posso, por exemplo, dividir o 19 por um número e o 36 por outro. Ou só dividir o 36. Tem que ser divisão igual, senão a gente muda a fração. A gente só quer diminuir, né? A gente não pode mudar. E tem que dividir pelo menor número possível, ou pelo maior? Pelo maior possível. Ou você pode fazer divisões sucessivas, tá? Você pode dividir por 2, depois por 2 de novo, depois por 3. Você pode ir dividindo, ou achar o MDC e dividir de uma vez. A irredutível nesse caso é 19,36, porque 19 e 36 não tem nenhum divisor comum. Não dá para simplificar mais. Multiplicação. Multiplicação é o cálculo mais simples com fração possível. Diferente de soma e subtração, na multiplicação, denominador também faz conta, tá? Então aqui, ó, eu tenho 2/5 vezes 6/12. O que eu vou fazer? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, ó, 2 vezes 6 deu 12, 5 vezes 12 deu 60. Dá para eu fazer a simplificação de 12 e 60 por 12, tá? 12 dividido por 12 deu 1, 60 dividido por 12 deu 5. Então, 2/5 vezes 6/12 dá 1/5 em fração irredutível. 7/8 vezes 2/4. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 4, 32. Eu consigo fazer a simplificação aqui pelo número 2. 14 dividido por 2 deu 7. 32 dividido por 2 deu 16. A fração irredutível, 7/16. Dúvidas? Divisão. A divisão também é simples, só que ela tem uma regrinha que não pode ser esquecida, tá? Aqui, ó, divisão de fração por fração. Eu tenho 3/7 dividido por 2/5. Eu vou copiar a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida, tá? Multiplicar pelo inverso da segunda. Mas por que eu tenho que inverter a segunda? Porque eu estou invertendo a operação. Eu estou invertendo de divisão para multiplicação. E eu tenho que fazer essa inversão porque 3/7 e 2/5, eles são... já são uma divisão. Esse traço de fração, ele já indica uma divisão. Então, eu não posso dividir uma coisa que já está sendo dividida. Então, a gente inverte para multiplicação e tem que inverter a segunda fração. Tem que inverter a segunda? Sim, especificamente a segunda, tá? Então, eu copiei aqui 3/7, inverti para multiplicação e inverti o 2/5, ficou 5/2. Aí, agora, eu faço como uma multiplicação de fração. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 2, 14. Escrevi de outra forma, não é conta diferente, é a mesma coisa, tá? Só que aqui eu usei os 2 pontos e aqui eu tô usando o traço de fração, que indica a divisão. Copiei a primeira, 2/3, inverti para multiplicação. Ao invés de 3/8, eu vou usar 8/3, eu inverti a segunda fração. 2 vezes 8, 16, 3 vezes 3, 9. Natural por fração. Mesmo procedimento, só que quando eu estou dividindo um número natural, que é esse aqui, ó, o 4 é um número natural, não é um número em fração. Então eu tenho que transformar ele em fração, porque fração só faz conta com fração, tá? O que eu faço para transformar ele em fração? Eu ponho o número 1 embaixo, sempre o número 1. Não existe outro número, é sempre o número 1. Então aqui ficou 4/1. Eduardo entrando agora. 4/1. Vezes a segunda invertida. Veja que eu inverti a segunda, tá? Eu continuo a regra de divisão. Só, a única diferença aqui é que eu tenho que colocar um embaixo do 4. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 3, 3. Outro exemplo. Eu coloquei aqui sinal de vezes, mas é divisão, tá, gente? A professora é louca. 5 dividido por 2/4. Coloco 5/1.
vezes a segunda invertida. 5 vezes 4, eu não sei porque que tem 50, é 20. 1 vezes 2, 2, tá? E aqui dá 10. A professora é doida, tava fazendo isso aqui, correndo. Pronto, arrumado. Fração por número natural, é a mesma coisa, só que ao invés do número natural estar na frente, ele está depois. Então, ele que vai ser invertido. Faz diferença, tá? Então, ali, ó, 2/7 dividido por 3. Eu vou colocar 1 embaixo do 3. Vou inverter. O 3 sobre 1 vai virar 1/3. E aí, sim, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1/5 dividido por 7. Vou colocar 1 embaixo do 7. Vou inverter a segunda. Veja que é sempre a segunda. Vai ficar 1/5 vezes 1/7. Inverti aqui, tá? E aí o de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo. Apoio, meus